Olá, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Este é um material complementar da disciplina de Conversão de Energia 1. Em nosso vídeo anterior, eu comentei que existia uma similaridade entre a equação da relutância elétrica com a equação da resistência elétrica. Então, como nós estamos mais habituados a trabalhar com circuitos elétricos, nós podemos aplicar uma analogia que existe entre circuito elétrico e circuito magnético, uma vez que fica mais fácil para nós resolvermos o circuito como um circuito elétrico. Bom, nesta analogia, a resistência elétrica é análoga à relutância magnética. A corrente elétrica é análoga ao fluxo magnético. E a força magnetomotriz, que é o produto NI, vai ser igual à tensão no circuito. Ou seja, cada força magnetomotriz, cada bobina que existir no circuito magnético, vai ser equivalente a uma fonte de tensão no circuito elétrico. Dessa forma, nós podemos pegar então o nosso circuito magnético, transformá-lo em um circuito elétrico, que é mais fácil para nós resolvermos. Algumas topologias de circuitos magnéticos podem ser um pouco complicadas, principalmente nesse momento que nós não estamos ainda bem habituados com circuitos magnéticos. Então essa é uma forma, uma ferramenta que nós podemos aplicar para resolver circuitos magnéticos de forma mais fácil. Transformá-lo para circuito elétrico, que é um tipo de exercício que nós já estamos mais habituados em engenharia, fica então mais fácil resolver um dado problema. Nós vamos então usar uma terceira equação de Maxwell, aplicar novamente uma simplificação, que nós vamos obter então uma equação que nos relaciona a tensão induzida numa bobina com o fluxo na bobina. Então essa equação nos diz que a tensão induzida na bobina ela é igual ao número de espiras da bobina vezes a variação do fluxo no núcleo, certo? Ou seja, para ter tensão induzida numa bobina, é necessário ter variação de fluxo. Se o fluxo que estiver sendo gerado no núcleo, se o fluxo que estiver no núcleo for um fluxo contínuo, a tensão na bobina é nula. Então, isso nos explica por que a impedância de uma bobina para a corrente contínua é igual a um curto-circuito. Então, você já deve estar habituado do curso de circuitos elétricos que qualquer bobina que eu aplicar num circuito de corrente contínua, a sua tensão nessa bobina ela é nula, ou seja, a bobina é um curto-circuito. Então, para nós termos tensão induzida na bobina, é necessário que nós tenhamos um fluxo alternado, ou seja, uma corrente alternada. O fluxo no núcleo vezes o número de espiras de uma bobina, ela é definida como o fluxo concatenado com essa bobina, certo? Então, fluxo vezes número de espiras igual a fluxo concatenado. Então, eu também posso dizer que a tensão na bobina é igual à variação do seu fluxo concatenado. Bom, novamente aí fazendo algumas comparações, se vocês devem lembrar que a definição de uma resistência elétrica é a razão entre a tensão e a corrente. Já a indutância ela é definida como o fluxo dividido pela corrente, ou seja, o fluxo concatenado com a bobina dividido pela corrente que está passando por essa bobina. Então, se nós retrabalharmos um pouco mais essa equação da indutância de uma bobina, nós vamos chegar no formato que a indutância ela também é igual ao seu número de espiras ao quadrado dividido pela relutância magnética. No slide vocês têm aí a dedução, como nós chegamos nessa equação. Isso é algo interessante, porque nós partimos de uma definição que envolve fluxo e corrente. Fluxo e corrente podem variar no circuito, certo? E a gente chega a uma definição de indutância que depende somente de fatores geométricos. Número de espiras é algo que não varia se você não destruir a bobina e rebobiná-la, assim como a relutância magnética também só depende de fatores geométricos. Então nós partimos de uma definição que depende de grandezas físicas
grandezas que podem variar, e chegamos numa definição ou numa equação que nos relaciona essa indutância somente com fatores geométricos e fatores também que dependem do tipo de material. Bom, como a tensão induzida na bobina é igual à variação do fluxo na bobina, do fluxo concatenado, se eu substituir a variação, ou melhor, se eu substituir o fluxo pela definição que fluxo é igual à indutância vezes a corrente, eu chego que a tensão na bobina também é igual à sua indutância vezes a derivada da corrente, ou a variação da corrente. Essa definição vocês já conhecem em circuitos elétricos. Bom, essa definição que nós chegamos, ela só é válida se L for constante. Na verdade, o L só vai ser constante se nós trabalharmos na região linear do circuito magnético. Se nós aplicarmos uma corrente que obtenha um fluxo no núcleo maior do que o ponto da saturação, se nós entrarmos na saturação do circuito magnético, a indutância vai variar. Por quê? Porque a permeabilidade magnética vai variar. Se isso acontecer, a nossa tensão induzida na bobina ela é igual a indutância vezes a variação da corrente, mais a corrente vezes a variação da indutância. Em geral, nós consideramos que nós estamos trabalhando na região linear do circuito magnético, então nós podemos desprezar essa variação da indutância. Uma coisa que nós precisamos ter em mente é que para chegar nessas equações, nós fazemos algumas aproximações. Uma aproximação que nós fizemos foi que a permeabilidade magnética é constante. Bom, a gente já viu que isso não é verdade, certo? Ela só é constante se nós ficarmos na região de linearidade do fluxo magnético, ou melhor, na região de linearidade do material magnético. Se nós tentarmos impormos um fluxo ou uma densidade de fluxo do material muito elevado, nós vamos entrar na região de saturação e nessa situação a permeabilidade magnética não é mais constante. Outra consideração é que não existe um isolante magnético, certo? Então, apesar de a gente considerar que todo o fluxo magnético está no núcleo, sempre vai existir uma parcela do fluxo magnético que vai fechar, por exemplo, pelo ar, que não vai estar dentro do núcleo. Essa parcela de fluxo que vai fechar pelo ar e não vai estar dentro do núcleo, nós chamamos de fluxo de dispersão. Um outro fator que acontece quando nós estamos trabalhando com circuitos com entreferro é que na região do entreferro existe algo que nós chamamos de espraiamento. Vocês podem ver o que significa espraiamento na figura que nós temos aqui no slide. Dentro do material magnético, as linhas de fluxo elas percorrem um caminho paralelo entre si. Só que quando elas chegam na região do entreferro, elas começam a tender a sair do ferro um pouco antes, o que torna as curvas, principalmente na borda do entreferro, faz com que as curvas não sejam mais paralelas, elas não sejam mais retas, sejam curvas que tendem a sair do ferro. Esse efeito do espraiamento faz com que, quando nós aplicarmos o cálculo da relutância do entreferro, haja um erro no cálculo da área, uma vez que a área efetiva do entreferro vai ser um pouco maior. Se a área do entreferro for muito maior do que o tamanho do entreferro, o gap do entreferro, então nós não vamos estar cometendo um erro muito grande. Só que se essa área for pequena em relação a esse tamanho do entreferro, esse erro vai começar a ficar maior. Nós iniciamos o curso, no vídeo anterior, analisando um circuito magnético fechado e com uma única bobina. Na sequência, nós inserimos o entreferro nesse circuito e analisamos novamente as equações. Agora nós vamos colocar mais uma complexidade. Nós vamos inserir duas bobinas nesse circuito magnético e vamos tentar refazer esse cálculo e ver como ficam as nossas equações que relacionam o fluxo com a corrente de entrada. Como nós temos duas bobinas, nós vamos ter duas correntes na entrada. Bom, a nossa força magnetomotriz agora, ela vai ser igual ao produto do número de espiras da bobina 1 vezes a corrente de espiras da bobina 1, mais o número de espiras da bobina 2 vezes a corrente na bobina 2. Essas forças magnetomotrizes das duas bobinas vão se somar se
para a corrente entrando pelo terminal positivo das duas bobinas, os seus fluxos se somarem, certo? Então isso é importante. Se uma bobina gerar um fluxo no sentido contrário da outra bobina, uma vai ter o sinal negativo em relação à outra. Bom, então a nossa equação do fluxo no núcleo, agora ela depende do somatório desse produto do número de espigas pela corrente, dividido pela relutância magnética total do circuito. Se nós pegarmos esse fluxo no núcleo e multiplicarmos pelo número de espiras da bobina 1, nós vamos ter então o fluxo concatenado com a bobina 1. Note então que esse fluxo concatenado com a bobina 1, ele depende da sua própria corrente, mas depende também da corrente da bobina 2. O primeiro termo que está multiplicando a corrente da bobina 1, nós conseguimos identificar com uma definição da indutância da bobina 1. Número de espiras da bobina 1 ao quadrado, dividido pela relutância magnética do circuito. O segundo termo é o produto do número de espiras da bobina 1 vezes o número de espiras da bobina 2, dividido pela relutância magnética do circuito, vezes a corrente da bobina 2. Então, esse termo nos relaciona a influência da corrente da bobina 2 sobre o fluxo da bobina 1. Nós vamos chamar então esse produto dos números de espiras dividido pela relutância de indutância da bobina 1,2 ou indutância mútua entre as duas bobinas. Então, nós temos aqui a definição das indutâncias, podemos ver as suas formas. A indutância 1,1 ou indutância própria da bobina 1 e a indutância 1,2 ou indutância mútua entre as duas bobinas. Bom, se nós voltarmos ali para a equação do fluxo no núcleo e agora nós multiplicarmos pelo número de espiras da bobina 2, nós vamos ter o fluxo concatenado com a bobina 2. Então nós podemos ver aqui que esse fluxo concatenado, ele depende da corrente da bobina 1 e também da sua corrente da bobina 2. O fator que está multiplicando a corrente da bobina 1 é igual a N1 vezes N2 dividido pela relutância do circuito magnético. Ora, isso nada mais é do que a indutância mútua entre as duas bobinas. O segundo termo do fluxo na bobina 2 depende da sua própria corrente. N2 ao quadrado dividido pela relutância. Ora, isso aí por definição é a indutância própria da bobina 2. Então, novamente, de forma similar à bobina 1, que dependia das correntes das duas bobinas, o fluxo na bobina 2 também depende da corrente das duas bobinas. Aqui, novamente, então, a definição aí das indutâncias. Indutância 2,2 é a indutância própria da bobina 2. Indutância 2,1 é a indutância mútua da bobina entre as duas bobinas. Note que essa indutância 2,1 ela é igual à indutância 1,2, ou seja, as indutâncias mútuas entre as duas bobinas são iguais. Se nós pegarmos então esse fluxo concatenado com cada uma das duas bobinas e aplicarmos a derivada nesse fluxo, nós vamos ter então as tensões induzidas nas bobinas. Então nós vemos que nesse circuito magnético com duas bobinas, a tensão na bobina 1 ela vai ser igual à sua indutância própria vezes a derivada da corrente na bobina 1, mais a indutância mútua vezes a derivação da corrente na bobina 1 e também da variação da corrente na bobina 2, certo? Isso porque as duas bobinas estão sobre o mesmo circuito magnético. E na bobina 2 a sua tensão é igual à indutância mútua entre as bobinas vezes a corrente da bobina 1 mais a indutância própria da bobina 2 vezes a variação ou a derivada da sua própria corrente. Bom, pessoal, na sequência eu estou colocando aí 2 exercícios para vocês resolverem, certo? No exercício 5 eu estou deixando o resultado. No exercício 6 vocês também encontram o resultado, então vocês podem tentar resolver aí na sequência, certo? E podem comparar o resultado, se vocês obtiverem, com o resultado dado aí do exercício. No exercício 6, eu também estou disponibilizando para vocês a resolução
do item A. Esse é um exercício um pouco mais difícil dos anteriores, então estou deixando a resolução do item A. Bom pessoal, então nós estamos encerrando esse segundo vídeo. Eu espero que o vídeo seja útil para os seus estudos.